Olá, estamos aqui hoje com Fundo Musical Natural para dar continuidade ao nosso estudo sobre inteligência espiritual. Então, nesta manhã nós vamos aprender um pouquinho em como podemos desenvolver ou elevar o nosso nível de inteligência espiritual. E para isso vamos utilizar como base essa carta que Paulo escreveu aos irmãos ali da cidade de Colosso. A carta aos Colossenses ela é muito rica em conselhos, em ensinamentos, que nos ajudará a aplicar os princípios que já são trabalhados dentro da inteligência espiritual. No capítulo 4, que é o tema do nosso estudo de hoje, nós vamos trabalhar 3 princípios muito importantes que Paulo apresenta ali, nesse diálogo dele com os irmãos ali em Colosso. O primeiro ponto que Paulo vai trabalhar com eles é o princípio da espontaneidade. Como nós podemos aplicar esse princípio para elevar a nossa inteligência espiritual? O princípio da espontaneidade, ele nos faz situar no tempo presente. Ou seja, eu posso ter uma história conturbada, eu posso até antes de conhecer Jesus, ter levado uma vida totalmente distante do Senhor e cheia de situações que me tornavam indigno desta salvação. Mas a partir do momento em que reconhecemos Jesus como Filho de Deus, reconhecemos Jesus como a porta, o caminho que nos leva a Deus, nós somos purificados do nosso pecado. Então, é escrita uma nova história a partir de Jesus. O encontro com Jesus nos possibilita iniciar uma nova jornada. E tem muitas pessoas que elas vêm para Jesus, elas estão ali servindo ao Senhor, mas elas ainda estão presas a toda a sua história do passado. E por mais que elas tentem se livrar disso, ainda vem algumas acusações na mente, ainda vem alguns momentos de grandes embates e de grandes lutas internas. Então não sei, talvez seja essa situação que tem te mantido preso em uma vida onde você às vezes tenta se aproximar do Senhor, tenta elevar o seu nível de espiritualidade, mas o peso do passado, o peso da história que você traz te massacra e te impede de viver a plenitude do cristianismo, impede a você de viver a plenitude da salvação. A salvação é um favor imerecido. Foi justamente nesse momento aí em que você estava perdido, em que você estava de fato na lama, que o Senhor te amou e aprove a Ele te escolher e possibilitar a você aceitar esse evangelho que é o evangelho da remissão, é o evangelho que nos resgata, nos tira dessa prisão na qual nós estávamos. E a partir do momento que conhecemos Jesus e que tomamos consciência do dom gratuito do qual fazemos parte, tomamos consciência da herança que está reservada para nós, nós começamos uma nova vida, uma nova história. E é por isso que o Senhor Jesus vai falar, ali quando João escreve o Evangelho, João faz questão de ressaltar algo muito importante, Veio para os que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então você, a partir do momento que vem para Jesus, você passa a ter uma nova identidade, um novo nome. Você passa a ter uma nova história. E isso tem que ficar claro para você. Isso tem que ficar claro para você, para que você não venha a viver aí sobrecarregado por um peso, sobrecarregado por uma história que te marca profundamente e te pede de avançar dentro daquilo que Deus tem projetado para você. Outro princípio que Paulo vai trabalhar ali nessa carta é o princípio da compaixão. A compaixão ela é muito diferente da empatia. Na inteligência emocional, nós trabalhamos a empatia, mas na inteligência espiritual, nós trabalhamos a compaixão. A compaixão ela vai além da empatia. Se a empatia nos possibilita nos colocarmos no lugar do outro, no sentido de entender o que o outro está vivendo, a compaixão nos leva a compadecer do outro e buscar alguma forma de amenizar,
de minorar com a dor do outro. Então a compaixão, ela é uma ação espontânea em prol do outro. A compaixão nos possibilita entender o sofrimento do outro e buscar forma de diminuí-lo. E é por isso que Paulo vai alertar aos irmãos ali de Colosso que eles não deveriam separar-se totalmente do mundo no sentido de esquecer os que ainda não conheciam o Evangelho. Mas Paulo vai falar com eles que eles deveriam agir com muito mais prudência, com muito mais sabedoria em prol daqueles que não conheciam o Evangelho, né? É bem a proposta de ser luz para o mundo, né? O que Jesus vem propor para a gente, né? Que nós devemos ser luz para o mundo, que Ele nos chamou para ser luz, para iluminar o caminho das outras pessoas, vem bem dentro dessa proposta. Nós precisamos, de fato, fazer a diferença para o outro. E a compaixão, ela vai nos levar a refletir, né, no sofrimento que o outro carrega e entender que nós temos, sim, a possibilidade de minorar, de diminuir com esse sofrimento. E como nós podemos diminuir? Levando a palavra do Senhor, mas levando a palavra do Senhor de uma forma sábia, de uma forma que de fato não venha constranger o outro, mas venha apontar um caminho, indicar uma direção. Então, Paulo vai indicar para aqueles irmãos que eles deveriam, quando estavam lidando com os que ainda não conheciam o Evangelho, que eles deveriam agir com sabedoria, que eles deveriam agir com total prudência, usar ali de palavras que fossem agradáveis, usar ali de palavras que pudessem ajudar aqueles irmãos, aquelas pessoas que ainda não eram irmãos, que ainda não conheciam a palavra, que ainda não tinham recebido essa graça da adoção, né? Mas que nós deveríamos usar de palavras agradáveis para poder trazê-los para o Evangelho. E nós vamos ver depois um autor dizendo que ele queria sim evangelizar e que se ele não conseguisse usar as palavras para evangelizar, que ele gostaria de usar os seus atos, a forma como ele conduzia a sua vida, o seu exemplo, e que ele só usaria as palavras quando o exemplo não pudesse, né, ser útil ali. Enfim, a sua vida, ela tem que refletir, né, o que Jesus foi. A sua vida, ela tem que ter ali, você precisa ter ali o bom perfume de Cristo, justamente para quem? Para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, para aqueles que ainda não foram alcançados por essa verdade. A compaixão te quebra com alguns preconceitos que nós temos. Às vezes nós queremos ser luz apenas dentro do conforto, né, do cercadinho, onde todos comungam da mesma fé, onde todos comungam dos mesmos projetos, da mesma visão. E essa carta, né, ela trabalha ali com os irmãos esse princípio da compaixão, que nos faz sair da nossa zona de conforto e entender que nós podemos sim ir além, que nós podemos sim, né, compadecer da miséria daqueles que ainda não conhecem a palavra, daqueles que ainda não foram alcançados pela verdade do Evangelho e que precisam sim passar por um processo de transformação, precisam sim passar por um processo de desenvolvimento, de crescimento espiritual. A compaixão também nos leva a entender que cada pessoa está num processo de evolução. Eu não posso querer que o outro tenha o mesmo nível de espiritualidade que eu ou que qualquer outra pessoa que talvez tenha um nível mais elevado. Eu não posso querer que as pessoas entender, né, que as pessoas, cada uma estão passando por um processo e por estar passando por um processo diferente, elas estão em níveis de espiritualidade diferente. É por isso que em uma das suas cartas Paulo vai dizer, olha, quando eu era menino eu agia como menino. Então, cada um está passando por um processo diferente e a compaixão me leva a compadecer do outro e oferecer ajuda de acordo com as minhas forças. É bem o chamado ao cristianismo mesmo, suportar os mais fracos, desenvolver aí a longanimidade, né, que é o longo ânimo, que é suportar aquilo que parece ser insuportável, mas que temos sim, né, sabedoria e maturidade para ser o suporte que o outro precisa. Então a compaixão, ela é
também um dos princípios que vai te ajudar a elevar o seu nível de espiritualidade. Se você ainda não tem praticado, comece a praticar a compaixão, comece a olhar para o outro, entendendo que você tem algo que pode diminuir o sofrimento dela. Comece a olhar para o sofrimento do outro, entendendo que você pode sim ser a resposta para o sofrimento dela. Às vezes a gente olha para as pessoas buscando a resposta que elas têm para o nosso sofrimento. Mas eu tenho certeza que tem alguém aí perto de você que está passando por uma aflição, que está vivendo um momento de adversidade e que você tem algo para oferecer para ela. Que você tem como diminuir esse sofrimento, seja através de uma palavra de ânimo, seja através de um conforto ali, de uma ajuda material, seja de qual forma, né, essa necessidade, esse sofrimento se apresente aí. Eu sei que você tem algo que pode sim oferecer para mitigar, para diminuir com esse sofrimento. E o terceiro ponto que Paulo vai trabalhar nessa carta, né, é a celebração da diversidade. É um princípio lá, né, da inteligência espiritual e que a gente vê trabalhado também nessa carta, né? A celebração da diversidade está relacionada com essa variedade, né, de personalidades, com essa diversidade que temos. Cada ser humano é um mundo, né? Cada pessoa traz ali o seu chão de vida, suas dores, seus traumas, sua história. E nós precisamos entender que por mais que tenham sido criados no mesmo espaço, com os mesmos pais, vivenciando as mesmas dificuldades, as pessoas vão formar ali personalidades diferentes, vão desenvolver traumas diferentes e por conta disso, elas vão responder de forma diferente quando são estimuladas. Então, compreender e celebrar essa diversidade significa entender que nós não somos iguais, nós somos completamente diferentes uns dos outros, né? O poder do Senhor em nossas vidas é o que nos torna aptos para viver essa plenitude, receber as riquezas dessa herança que o Senhor confiou para nós. E na igreja nós vamos encontrar também uma diversidade. Por quê? Porque ali vão estar pessoas com N capacidades e cada uma com um chamado, com um propósito, com uma habilidade diferente, né? Cada pessoa ali, ela vai estar desenvolvendo uma área específica que foi confiada a ela através do Senhor. Então, celebrar essa diversidade é entender que nós realmente fazemos parte de um corpo. E ser parte de um corpo significa que nem todo mundo é cabeça, que nem todo mundo é mão, que nem todo... Cada um vai ter um chamado. E se você analisar o corpo humano, cada órgão tem uma função de extrema relevância. Até a unha. Se você analisar a unha, que parece que é uma coisa assim tão insignificante, que a gente até pinta para ficar mais bonitinha, né? E arruma aqui, e às vezes acha que é só um enfeite. Não, essa unha aqui, ela é uma proteção. Ela impede que bactérias entrem no nosso corpo e destruam o corpo. Uma mão sem unha, ela está vulnerável. Uma mão sem nenhuma das unhas, ela está vulnerável. Ela pode até morrer, dependendo do tipo de bactéria que entrar através dessa abertura que está ali. Então, todos os órgãos, tudo que está no corpo é de extrema relevância. Todos os irmãos que fazem parte da igreja onde você congrega, ou todas as pessoas que fazem parte do seu convívio social ali, e que têm a mesma fé, comungam da mesma fé, que estão na caminhada com você, elas fazem parte de um projeto de Deus, elas estão plantadas ali na sua igreja, na sua comunidade cristã com um propósito. Então aprenda a celebrar essa diversidade, aprenda a celebrar o sucesso do outro. Esse é o segredo para elevarmos a nossa espiritualidade. Eu gosto de cantar, mas não tenho voz para cantar, mas eu fico feliz quando eu vejo uma irmã que canta bem, que tem uma afinação bem, que canta e a unção do Senhor desce, porque é o chamado dela, é a unção dela, né? Foi nessa área que o Senhor a chamou.
Eu acredito que o meu chamado é para intercessão. Não tem nada que me deixa mais feliz do que orar por alguém, interceder por alguém, depois ouvir o testemunho de que através da oração Deus entrou com providência. Para mim não tem coisa mais especial do que isso, mas tem gente que o chamado dele não é intercessão. Então, ele vai ter um outro chamado, ele veio com outro propósito, ele veio com habilidades diferentes. E o segredo para elevarmos a nossa espiritualidade é justamente entender que cada um está ali com uma função, e essa função é importante, e essa função vai também refletir no meu chamado, no meu crescimento, no meu desenvolvimento, porque se na comunidade onde eu estou inserida ali, se todos estão desempenhando bem a sua função, se todos estão desempenhando bem o seu papel, o corpo cresce saudável. Uma igreja onde todos têm a liberdade de desenvolver os seus dons, de desenvolver as habilidades que foram concedidas por Deus, é uma igreja fortalecida, porque ela está ali, né, com todos os dons fluindo bem. É como um corpo com todos os órgãos fluindo, com todos os órgãos funcionando bem. Então não tem como não ser saudável, né? E não tem como não obter êxito, não obter vitória. O Espírito Santo tem liberdade para agir, porque todos estão fluindo dentro do propósito para o qual foram chamados. Então é muito importante que você, que é um líder, entenda isso. Porque às vezes quando estamos liderando, nós achamos que temos que fazer tudo, que temos que dominar tudo, que se alguém sobressair em uma área que nós não sobressaímos, nós vamos perder o controle da igreja. Deixa disso, meu irmão, minha irmã, deixa disso. Nós somos um corpo e todos que estão ali cooperando para o crescimento foram enviados por Deus e estão ali para fortalecer. Então, o meu chamado é único, o seu chamado é único, ninguém pode tomar isso de você, ninguém pode tirar isso de você, é único. Onde você for colocado, você vai fluir naquilo que Deus te chamou. E você que é um líder, onde você estiver, vai fluir sobre você esse chamado para a liderança. Então não precisa ficar preocupado com o outro. Essa celebração da diversidade é celebrar os dons, os talentos e as habilidades que os outros têm e que nós precisamos conviver com elas e estarmos felizes, entendendo a completude do corpo de Cristo. Então é isso, né? 3 princípios muito importantes que nos faz refletir um pouquinho, nos faz olhar para nós mesmos e entendermos quais as áreas precisamos melhorar. E é isso que eu desejo para você nesta manhã linda, né? Nesta manhã maravilhosa que o Senhor nos deu. E eu te convido a orar, você que quer realmente elevar o seu nível aí de inteligência espiritual, você que quer desenvolver o seu nível, a sua inteligência espiritual, eu convido você a orar comigo. Nós vamos pedir ao Senhor que nos ajuda, que nos instrua a não ser só ouvintes, mas sermos pessoas praticantes, a colocarmos isso em prática e termos aí a nossa mente iluminada para absorvermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, tudo aquilo que já foi conquistado ali na cruz do Calvário para mim e para você. Senhor Deus, nesta manhã gloriosa, Pai, nós te rendemos graça, nós te adoramos, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, pela riqueza das cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Como somos beneficiados, ó Deus, com o legado que esse nosso irmão deixou para nós. E nesta manhã, Senhor, nós falamos aqui de 3 princípios que poderão elevar o nosso nível de inteligência espiritual. Nos ajude, Senhor, a colocar em prática. Nos ajude, Senhor, a aprender a celebrar a diversidade.